Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje a gente vai para o último capítulo do estudo da obra Muito Além do Horizonte de Jean Valjean. Nós vamos estudar o capítulo 21. Então, o capítulo 21, o título é Além do Horizonte Terrestre. Tá? Antes da gente estudar aqui, vamos para os recadinhos de todos os vídeos. Por favor, leia a obra original, tá? Se você puder assistir o vídeo, não invalida a leitura original da obra. Se você quiser entender um pouquinho mais por que esse aviso, vai lá na playlist do canal, já fica aqui a recomendação. Todos os livros de todos os autores estão organizados por playlists. E aí vai lá na playlist qualquer autor, na parte 1, no iniciozinho do vídeo. Em vez de eu fazer só esse comentário, eu vou explicar com mais detalhes por que esse aviso, tá bom? Já falei das playlists. E o último recadinho sempre é, se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal. Dessa maneira o YouTube entende que o canal é relevante, o vídeo é relevante e passa para mais pessoas, tá bom? Então, no vídeo passado a gente viu, 2 vídeos atrás a gente viu a revelação espiritual, depois a gente viu a revelação cósmica e agora a gente vai para o capítulo sobre o além do horizonte terrestre, né? Cada conjunto de interesses tem um grupo na Terra para defendê-lo. Porém, quem representa os interesses celestiais? Então, essa primeira observação que eu já marquei aqui é esse comentário aqui. Então, o João Valente vai falar. Quando você está aqui na Terra, tem um grupo para tudo. Tem um grupo que defende minorias, tem um grupo que defende interesses dependendo de qual classe, dependendo de qual país. Sempre tem esses grupos defendendo interesses, né? Materialistas, né? Não todos materialistas, mas sempre tem isso. Alguns grupos são maiores, outros são menores e tal, mas tem. Agora, quem defende os celestiais, os interesses celestiais, né? Quem que defende essa construção desse novo mundo? Aí você pensa assim, muito fácil, Cris. Quem defende os interesses celestiais? Os religiosos. Mas será? A gente sabe que não. A gente sabe que muita gente está envolvida na religião, independente de qual é a religião, e está se desvirtuando. E está usando a religião para outros interesses, né? Então, quem deveria... quando Jean Valjean faz essa provocação, né, quem defende os interesses celestiais? Né? A resposta é que você fala, todo mundo que está envolvido, todo mundo, não só quem está envolvido na religião. Por quê? Porque no momento que a gente trabalha na nossa evolução, no momento que a gente trabalha para nos tornarmos pessoas melhores, nós estamos atendendo os interesses celestiais. Nós estamos atendendo o interesse de Jesus, de tantos irmãos e irmãs da luz que estão trabalhando e muito para ajudar a nossa evolução e o nosso progresso. Entende? Então, não seria só as pessoas religiosas. Obviamente que quem está trabalhando para a luz, independente se vai ser cristão, budista, não importa qual é a religião, né? Vai ser católico, se vai ser espírita, se vai ser universalista, não importa. Mas não é só essa galera. Somos todos nós, né? Mas ele deixa essa provocação para nós aqui nesse capítulo. Ó, nossa condição terrena não nos permite saber na plenitude quem somos, quem éramos. Como pode ter líderes religiosos donos da verdade? Jean Valjean faz outra provocação para nós. Pô, então pera lá. Se a gente está aqui encarnado e a gente já sabe da nossa limitação por estarmos num corpo de matéria densa como é esse daqui, né? Estamos no esquecimento. Então a gente não lembra das vidas passadas. E aí? E como é que tem gente que pode se apropriar tanto? E aí quando eu fiz essa observação, eu lembro de que várias palestras, entrevistas, tudo que já vai andar, ele sempre fala no final do, eu peço desculpa se eu ofendi a sua cognição, né, a sua crença com as coisas, entende? Que eu acho uma postura muito bacana dele. E quantas pessoas têm essa abordagem? A gente não vê isso. Né? Agora a gente vê muita gente querendo impor em cima do outro a sua verdade, o seu credo. Agora, o que será que é verdade? E aí vamos parar para pensar. Quando a gente estava lá, por exemplo,
pegar um exemplo aqui que me vem na mente agora. A gente estava na encarnação de João Evangelista. Mulher não tinha fala. Mulher, escravidão liberada, guerra, entende? Aquele nível de humanidade. O que era a verdade naquela época? Avança-se o tempo. Vamos lá para outra encarnação de João Evangelista, Francisco de Assis. Existia escravidão. A mulher ainda não tinha voz, mas pô, já era uma outra configuração. Então o que é verdade? E aí se a gente avançar para a próxima encarnação dele, a gente vai lá e vai falar agora de Chico Xavier. Opa, escravidão já não é mais liberada? Mulheres ganhando força, ganhando voz, não sendo mais sendo negociadas por interesses, todas aquelas coisas, né? Podendo se divorciar, podendo ser feliz, podendo lutar pelos seus interesses, pelos seus sonhos, podendo trabalhar, sendo muito mais uma máquina, muito mais do que uma máquina de reprodução, uma máquina de tarefas de casa. E o que é verdade, né? Então a gente tem uma verdade, mas essa verdade ela pode ser relativa no momento. Então, quando eu fiz essa observação, me vem à tona isso. A gente sabe que existe um fio condutor, existe uma verdade, óbvio, existe uma verdade básica. Mas essa verdade ela também está sujeita ao momento. Então agora vai ter pessoas nesse momento, 2026, que elas vão falar assim, não. Tenho certeza que não existe vida dos espaciais. Não existe, só existe vida na Terra. E para isso vai ser a verdade dessa pessoa. Mas em algum momento, que eu não sei quando, essa pessoa vai despertar. E aí ela vai dizer, pô, verdade, né? Pô, Deus não vai poder fazer. Não ia fazer sentido Deus criar universos, galáxias, dimensões para ter vida só na Terra. E essa humanidade que não consegue viver sem guerra, que não consegue amar, isso daí é referência de humanidade evoluída? Entende? Então, ela desperta a consciência dela e percebe, pô, peraí, eu estava errado ali, aquilo não era verdade. A verdade é maior. Então, quanto mais a gente expande a nossa consciência, quanto mais a gente está inserido, dependendo do momento histórico, isso vai mudando, né? Então, e esse é o intuito da provocação de Jean Violan, no seguinte sentido. Então, como é que um espírita pode dizer que a verdade só está em Chico Xavier? Pô, mas não tem mais. Não, só é Chico. Mas por quê? Mas como? Quem delimita o trabalho? O Chico foi lindíssimo, ninguém questiona isso. Mas será que é só isso? Não temos o que ir além? Não temos mais o que aprender? Como é que um bispo católico pode dizer que homossexual morre, queima no inferno? Ah, não, porque foi convencionado assim. Mas faz sentido isso? Pô, será que a verdade ela não é muito mais do que essas coisas? Pontuais inventados pelo humano? Entende? E atendendo a que interesses? A que interesse atende certas decisões que são normalizadas? Entende? Então, essa provocação que o Jean Violan vai fazer aqui, que eu marquei na minha observação, é muito pertinente. E aí vamos lembrar aqui dos estudos do... Se você acompanhou, fica aqui a recomendação. Universalismo crístico, né? E ele vai falar. Você vai... Isso é uma ordem, a gente sabe, é um pedido de Jesus para nós. Uma ordem de Jesus para nós. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Lembra que a gente viu no vídeo passado aqui do Muito Além do Horizonte? Respeitar todo mundo sem agressão, sem ataque, sem ofensa, sem empurrar por em cima dos outros a sua vontade. Então você vê isso. E aí quando você tem muita certeza, né? Quando você se reveste dessa armadura, não, eu sei a verdade e a verdade é essa daqui, imutável, tal. Tem uma frase que é bem interessante que diz que quando eu conheço pessoas que são extremamente convictas numa coisa, que sabem que aquilo ali é verdade, que não muda, eles não estão abertos a pensar, a estudar, me geram uma atenção. Ai, eu tô um pouco gripado. Desculpa, gente, tive que pausar o vídeo aqui para espirrar. Então, né, a gente tem essa importância. E aí eu vou aqui trazer mais uma coisa que me vem à mente. Quando
estamos assistindo, eu estava assistindo o encontro mundial ali que passou no YouTube, o Robson Pinheiro, é mais de 4 horas de palestra, né? Espera um pouquinho. Então vamos lá. Eu estava falando. O Robson Pinheiro canaliza com o Exu Veludo. E aí o Exu Veludo vai falar. O Marcos pergunta para ele, né? Fala assim, ô Exu Veludo, como é que é o seu mundo? E aí o Exu Veludo vai falar que ele é de uma galáxia, se não me engano, o planeta dele fica naquela região que a gente chama aqui de M88.2, E.882, não vou lembrar aqui no detalhe, mas ele situa. E ele fala assim, a gente não tem palavras para explicar o que é a nossa humanidade. E a Marcos pergunta, mas como é que vocês vivem? Como é que é? Entende? Como é que a sociedade se estrutura? Qual que é o nível evolutivo de humanidade de vocês? Ele falou assim, a gente já não tem mais matéria densa, é tudo energia. E eu não consigo explicar, vocês não vão entender. Entende? Então pensa, para nós agora, é uma verdade, um conceito, por exemplo. Mas será que daqui a 1000 anos a gente não vai ter aprendido muito mais e a gente vai ver que aquilo ali às vezes não é? Ou às vezes aquilo ali é muito maior do que a gente entendia? Entende? Então a gente vai ver os ensinamentos de Jesus para nós. A gente tinha uma noção do conhecimento. E aí hoje, será que a gente não consegue entender com muito mais profundidade? A gente vai fazendo estudos aqui do Espiritismo e a gente vai vendo muita coisa que Jesus ensinou, isso aí não é aqui no Muito Além do Horizonte, né? Mas só para explicar. Você vai ver Evangelho segundo o Espiritismo. Pô, ele avança e explica com muito mais detalhes. Tem. E é quando você faz uma leitura de Hercílio Mais, com Ramatiz, por exemplo, não vou citar uma obra específica que eu não lembro, mas tem obras que a gente vai conseguindo ter uma visão maior do todo, e a gente vai entendendo aquilo que Jesus explicou, que a gente, eu entendi o que Jesus explicou, a gente entendeu isso aqui, e hoje a gente entende isso. Então imagina se a gente se fecha nessa verdade, dizendo, não, minha verdade é isso daqui que eu entendi. Fala assim, não, cara, é isso, e aí isso é agora, mas a gente tem que continuar trabalhando para virar isso, sem ficar fora da tela aqui digitando, né? Jean Valjean vai criticar as hipocrisias dos espíritas, que não aceitam um segundo retorno, pois tudo acabou em Kardec. É essencial como base o amor fraterno, se não podemos juntos chegar numa conclusão, pelo menos nós temos que nos respeitar. Eu não vou falar muito aqui, a gente estudou lá atrás, se eu não me engano, acho que foi no capítulo Revelação Espiritual, ou até anterior ali a gente viu as críticas duras que Jean Valjean vai fazer aos espíritas. Lembrando que o livro foi escrito, se eu não me engano, em 2001, né? Então, o movimento espírita era muito mais fechado, mas ainda continua muito fechado, né? Como eu comentei já em outros vídeos, eu cheguei a frequentar um centro espírita, por exemplo, o pessoal estudava um Kardec, Divaldo Franco e Chico Xavier. Só isso. Fizeram trabalhos lindíssimos? Com certeza. Não se tem dúvidas disso. Entende? Já li vários livros desses autores maravilhosos. Todos maravilhosos. Pô, mas tem muito mais, né? Tem. Então eu não vou entrar muito aqui. Se você já está acompanhando comigo aqui no multicapítulo, você já viu esses pontos, né? E aqui ele não vai falar sobre essa questão do respeito e tudo mais, né? Eu acredito que uma crítica venha um pouco mais dura aqui no final desse livro, porque a gente está justamente estudando Ramatiz, Kardec e Rochester, né? E o movimento espírita ele vem ser essa base para o novo, né? Isso é um fato, graças a Deus, né? E junto com esse novo vem nos trazer muito conhecimento. E aí a humanidade ao longo do tempo foi querendo fechá-lo em casulos de novo, fechá-lo em caixinhas, né? Eu acho que isso que é um ponto que o Jean Valjean vai criticar com tanta ênfase os espíritas, porque diferente de talvez outras religiões que já estavam com as suas caixinhas há muito tempo, e aí você fala assim, beleza, por exemplo, os católicos estão lá acreditando, rezando para a imagem, acreditando que um ser humano é um santo, rezando para o santo, e tendo as questões deles lá, né?
as suas limitações. Mas já está assim há milênios, né? E aí o espiritismo vem como ser esse bastião, essa vanguarda do conhecimento para nós. E aí a humanidade, porque isso daqui não é culpa de Kardec, hein? Mas a humanidade vai querendo engessar o negócio e não fazer ele evoluir e avançar como deveria, né? Eu acho que é por isso que vem tanta essa crítica, do que aí você vai ser um espírita, você vai dizer, não, pô, eu já sei, polaridade dos mundos, entende? E eu já sei de tudo isso, só que aí quando você vai aqui mudar, não, peraí, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não sei, tem... Ah, então vamos dar um livro do Exu Veludo? Não, Exu Veludo eu não aceito, porque Exu é espírito inferior. Não, mas o Exu Veludo ele veio lá da galáxia M.8. Não, até pode ser, mas não aceito. Né? Aí você pensa, pô, mas tá sendo hipócrita, porque era para você estar na vanguarda do conhecimento. Entende? É igual aqui, a gente está estudando um livro que está sobre a revelação cósmica. Entende? Então, se você está acompanhando esse vídeo comigo, esse estudo comigo, acredito que você já tenha a tua consciência expandida para entender com uma visão muito mais cósmica, muito mais aberta, os conhecimentos espirituais que a gente está estudando até aqui. Entende? Mas isso vai invalidar a gente, vai vir uma coisa mais avançada que isso, com certeza, e a gente tem que estar aberto a estudar isso. E não falar assim, não, vou ficar estudando só João Vavelan, porque ele fez um lindo trabalho, sim, mas aí talvez novos autores fazer trabalhos ainda não, isso daí eu não aceito, porque eu sou da revelação cósmica, eu só vou até João Vavelan. Assim, não, cara, temos que estar sempre aprendendo novo, e não se fechando, né? Mas não vou adentrar muito aqui, se está estudando comigo, que a gente já estudou bastante isso. Jesus foi o maior revolucionário na Terra por ensinar e viver a paz, caridade, progresso, estudos, sem desagregar, e o amor incondicional. Que sejamos caminhantes que jamais se detêm na busca do progresso espiritual. Então, fiz essa última observação, a gente finalizei aqui minhas observações. E aí, o Jean Valjean ele vai falar com muita ênfase aqui, e é por isso que eu parei aqui para a gente refletir um pouco sobre isso. Porque o Jean Valjean vai nos dizer que Jesus foi o maior que já passou aqui, que já entrou nesse corpo denso, né? Porque além de tudo lindo que ele fez, ele viveu tudo que ele fez. E essa é a sacada assim sensacional da obra de Jesus para nós. Porque ele não ficou como tantos hipócritas que falam muito bonito, papapá, mas na hora do vamos ver, pau, se corrompem, não. Ele viveu aquilo, entende? Então ele falava de estudar e ele estudava. Ele falava de amor e ele amava. Ele falava do amor incondicional a todos, ele amava a todos. Claro que aqui a gente tem que entender o nível, né? O naipe que é Jesus, né? Um avatar dos maiores que eu não sei, não tem um detalhe, mas imagino que talvez o maior avatar que a gente já teve aqui encarnado, né? Isso tem que ser levado em consideração. Mas, diferente de tantas pessoas, como ele pontuou ali atrás, não tem muita gente que é o dono da verdade? Não, eu sou o dono da verdade, porque eu estudo teologia há 30 anos, 40 anos, então se eu falei é o que eu sei. E Jesus? Ele podia ter chegado aqui e falado, não, é assim, assado, pá. E não, muito pelo contrário. Buscou ser o mais didático possível frente àquela humanidade que estava aqui quando ele encarnou, né? Entende? Então, a importância, que é o que ele vai falar aqui, ó, que sejamos caminhantes que jamais se detêm na busca pelo progresso espiritual, né? Então, a importância da gente sempre estar aberto para estudar, para aprender. E aqui, essa fala final aqui, né, das minhas observações aqui do livro, corrobora completamente com o que a gente viu do universalismo crístico, o terceiro pilar do universalismo crístico, sempre está estudando, sempre está aberto. Lembrando que aqui já vai estar falando de espiritual, mas isso não é só para o espiritual, que a gente sempre esteja aberto e progredindo e estudando questões morais, entende? Porque não adianta nada eu conhecer todas as obras de Kardec de cabeça se eu sou uma pessoa moralmente
deficitária, né? Nós sabemos de irmãos nossos espaciais que às vezes tem um nível cognitivo brutal, entende? O próprio, fazendo referência, o próprio Exu Veludo. Ele falou assim, a gente é extremamente racional. A gente tem emoções, mas é diferente de vocês. A gente não tem o nível de emoções que vocês têm. Entende? Então você vê, existe seres humanos, existe, não sei se são seres humanos, né? Porque, mas existe irmãos e irmãs espaciais que tem um nível cognitivo intelectual brutal. Mas e o nível moral? Né? E aí, às vezes pode ter um nível espiritual enorme. Mas e o intelectual? Porque é tudo no equilíbrio, tudo andando junto. Né? Mas é isso daí, gente. Finalizo aqui o estudo deste livro, tá bom? E aí depois acompanhar no canal os próximos obras que vão ser publicadas. Muito obrigado por estarem comigo, acompanhando todo o estudo dessa obra, tá bom? O próximo livro de Yuval Noah que eu vou trazer no canal é o Jesus e o Druida da Montanha, se não me engano é o nome do livro, tá? E é isso daí. Fiquem todos com Deus e até a próxima.